Como foi construída a Arca de Noé? Você já parou para pensar como um homem, sem máquinas modernas, sem tecnologia naval e sem nunca ter visto chuva, conseguiu construir a maior embarcação do mundo antigo? A Arca de Noé não foi apenas um barco gigantesco. Ela foi um projeto divino, construído em um tempo de corrupção, incredulidade e zombaria. Hoje vamos conhecer de forma detalhada como a Arca de Noé foi construída, quais materiais foram usados, suas dimensões, sua estrutura interna e o que tudo isso nos ensina até hoje. A Bíblia relata que a humanidade havia se corrompido completamente. A violência se espalhou pela terra e o pecado se tornou algo comum. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Gênesis 6:5. Em meio a esse cenário, um homem se destacou. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. Noé era justo, íntegro e andava com Deus. Por isso, o Senhor revelou a ele um plano que mudaria a história da humanidade. A arca não foi uma ideia de Noé. Foi o próprio Deus quem deu todas as instruções. Faze para ti uma arca. Gênesis 6:14. Deus determinou como ela deveria ser construída, mostrando que não se tratava de uma obra humana comum, mas de um projeto divino. A Bíblia diz que a arca foi feita de madeira de gofer, também conhecida como cipreste em algumas traduções. Essa madeira era resistente, durável e adequada para grandes construções. Além disso, Deus ordenou que a arca fosse revestida com betume por dentro e por fora, tornando-a impermeável e preparada para enfrentar longos dias sobre as águas. E a betumarás por dentro e por fora. Gênesis 6:14. As dimensões da arca são impressionantes. Ela tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Isso equivale aproximadamente a 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Era uma embarcação gigantesca, comparável a um grande navio cargueiro moderno. Estudos mostram que suas proporções eram ideais para flutuação e estabilidade. Deus também orientou sobre a estrutura interna da arca. Ela deveria ter 3 andares, vários compartimentos, uma única porta lateral e uma abertura superior para a entrada de luz e ventilação. Esses compartimentos serviriam para acomodar os animais, os alimentos e a família de Noé durante todo o período do dilúvio. A Bíblia não informa exatamente quanto tempo Noé levou para construir a arca, mas estudiosos estimam que esse período tenha durado entre 70 e 120 anos. Foram décadas de trabalho contínuo, fé e perseverança. Mesmo sendo zombado e desacreditado pelas pessoas ao seu redor, Noé permaneceu fiel às instruções de Deus. Durante todo esse tempo, as pessoas viam a arca sendo construída, ouviam as advertências de Noé, mas não acreditavam. Jesus mencionou esses dias ao dizer que, assim como foi nos dias de Noé, muitos estariam distraídos e indiferentes antes do juízo. A arca estava pronta, mas poucos decidiram entrar. A arca de Noé não foi apenas um meio de salvação física, mas também um símbolo espiritual. Ela representa obediência, proteção e salvação. Assim como Noé entrou na arca pela fé, a Bíblia nos ensina que hoje a salvação continua disponível para aqueles que creem e obedecem. A maior curiosidade sobre a arca não está apenas em seu tamanho ou em sua construção, mas na obediência de Noé. Ele confiou em Deus quando ninguém mais confiava. Construiu a arca quando ninguém acreditava. Entrou nela quando chegou o tempo determinado. A pergunta que fica é: se você estivesse nos dias de Noé, teria entrado na arca ou ficado do lado de fora? Porque assim como naquele tempo, a porta esteve aberta, até o momento em que se fechou.